Olá, concurseiro e concurseira, tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao canal Questões para Concurso. No vídeo de hoje, trouxemos a primeira parte do regimento interno da Câmara de Fernandópolis. Dividimos em 3 partes para o vídeo não ficar muito longo. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para você ter acesso em primeira mão aos nossos conteúdos. Bons estudos! Resolução número 5, de 05 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Fernandópolis, SP. Projeto de Resolução número 5 de 90. Eu, Ricardo Franco de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Fernandópolis, Estado de São Paulo, etc., usando das atribuições que me são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Título 1. Da Câmara Municipal. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. A Câmara Municipal exerce o poder legislativo do município e compõe-se de vereadores eleitos nos termos da lei, com mandato para uma legislatura, CLOM, artigos 14 e 15. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa, CLOM, artigo 14, parágrafo único. Artigo 2º. A Câmara Municipal reunir-se-á, em cada sessão legislativa anual, na sede do município, de 2 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, CLOM, artigo 16. Redação dada pela Resolução número 1 de 2006. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para estas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos e feriados, CLOM, artigo 16, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Serão considerados como de recesso legislativo, os períodos de 23 de dezembro a 1º de fevereiro e de 1º a 31 de julho de cada ano. Redação dada pela Resolução número 1 de 2006. Parágrafo 3º. A Câmara se reunirá em sessão ordinária, extraordinária ou solene, observado o disposto neste regimento interno, CLOM, artigo 16, parágrafo 2º. Artigo 3º. As sessões da Câmara, exceto as solenes que poderão ser realizadas em outro recinto, terão, obrigatoriamente por local, a sua sede, localizada na Rua Espírito Santo, 126, bairro Jardim Santa Rita, nesta cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo, ressalvado o disposto no artigo 35, inciso 13, da Lei Orgânica do Município, LOM, artigo 19. Parágrafo 1º. Comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto da Câmara ou outra causa que impeça a sua utilização, poderão ser realizadas sessões em outro local designado pelo Juízo de Direito da Comarca, no auto de verificação da ocorrência, CLOM, artigo 19, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Na sede da Câmara não se realizarão atividades estranhas às suas finalidades, sem prévia autorização da Presidência. Artigo 4º. A Câmara Municipal exerce funções legislativas, fiscalizadoras, de controle e assessoramento dos atos do Executivo e de administração interna. Parágrafo 1º. A função legislativa consiste em deliberar por meio de emendas à Lei Orgânica Municipal, leis complementares, leis ordinárias, resoluções e decretos legislativos, sobre todas as matérias de competência do município. Parágrafo 2º. A função fiscalizadora será exercida nos termos do artigo 53, parágrafos 1º a 4º da Lei Orgânica do Município e demais dispositivos legais pertinentes. Parágrafo 3º. A função de controle é de caráter político-administrativo e se exerce sobre o prefeito, secretários municipais, mesa do Legislativo e vereadores. Parágrafo 4º. A função de assessoramento consiste em sugerir medidas de interesse público ao Executivo, mediante indicações. Parágrafo 5º. A função administrativa é restrita à sua organização interna, à regulamentação de seu funcionalismo e à estruturação e direção de seus serviços auxiliares. Capítulo 2. Da instalação da Câmara. Artigo 5º. A Câmara Municipal instalar-se-á no primeiro dia de cada legislatura às 10 horas, em sessão solene, independente de número, sob a presidência do vereador mais votado dentre os presentes, que designará um de seus pares para secretariar os trabalhos, CLOM, artigo 22,
Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. A sessão solene de que trata este artigo, destinar-se-á, à posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, e eleições da mesa diretora dos trabalhos, CLOM, artigo 22 parágrafo 1º e 58, observadas as seguintes normas. Inciso 1. O prefeito, o vice-prefeito e os vereadores eleitos deverão apresentar seus diplomas à Secretaria Administrativa da Câmara, 24 horas antes da sessão. 2. No ato da posse o prefeito e os vereadores deverão desincompatibilizar-se. Na mesma ocasião e ao término do mandato, deverão fazer declaração pública de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio, constando das respectivas atas o seu resumo, CLOM, artigo 22, parágrafo 7º e 64. 3. O vice-prefeito, quando remunerado desincompatibilizar-se-á e fará declaração pública de bens no ato da posse, quando não remunerado, no momento em que assumir pela primeira vez o exercício do cargo de prefeito, CLOM, artigo 64, parágrafo único. 4. Por ocasião da posse poderão fazer uso da palavra, pelo prazo máximo de 10 minutos, um representante de cada bancada, o vice-prefeito, o presidente da Câmara e um representante das autoridades presentes, a critério da presidência. Parágrafo 2º. Os vereadores presentes, regularmente diplomados, serão empossados, após a leitura do compromisso, pelo presidente em exercício, nos seguintes termos: prometo manter, defender e cumprir a lei orgânica, observar as leis da União, do Estado e do município, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Ato continuo. Os demais vereadores, de pé, dirão: assim o prometo. Parágrafo 3º. O presidente em exercício convidar a seguir, o prefeito e o vice-prefeito, eleitos e regularmente diplomados, a prestarem o compromisso de posse nos mesmos termos e condições estabelecidas para os vereadores e os declarará empossados, CLOM, artigo 58. Parágrafo 4º. Imediatamente após a posse, os vereadores, reunidos sob a presidência do mais votado dentre os presentes, e havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa, nos termos do artigo 12, deste regimento interno, CLOM, artigo 22, parágrafo 3º. Parágrafo 5º. O vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo 1º deste artigo, deverá fazê-la dentro do prazo de 15 dias do início do funcionamento normal da Câmara, sob pena de perda do mandato, salvo motivo justificado ou força maior, CLOM, artigo 22, parágrafo 2º. Na hipótese do vereador apresentar-se para a posse dentro do prazo estabelecido, o presidente, obrigatoriamente, o empossará na Secretaria Administrativa da Câmara, diante de 2 testemunhas, nos mesmos termos e condições exigidas para a posse dos demais vereadores. Parágrafo 6º. Decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou o vice-prefeito, salvo por motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago, observando-se o seguinte, CLOM, artigo 58, parágrafo único. Inciso 1. Não ocorrendo a posse do prefeito, assumirá o cargo o vice-prefeito e, na falta ou impedimento deste, o presidente da Câmara, CLOM, artigos 59 e 60. 2. O presidente da Câmara recusando-se por qualquer motivo a assumir o cargo de prefeito, renunciará incontinente à sua função de dirigente do Legislativo, ensejando assim, a eleição de outro membro para ocupar, como presidente da Câmara, a chefia do Poder Executivo, CLOM, artigo 60, parágrafo único. Parágrafo 7º. Substituirá o vereador, no caso de impedimento e suceder, reirá no caso de vaga, o suplente direto, observado o seguinte, CLOM, artigo 42. Inciso 1. Tendo prestado o compromisso uma vez, fica o suplente de vereador dispensado de fazê-lo novamente, em convocações subsequentes. 2. Da mesma forma proceder-se-á em relação à declaração pública de bens. Parágrafo 8º. A substituição ou sucessão do prefeito dar-se-á de acordo com o disposto nos artigos 59, 60 e 61 da Lei Orgânica do Município. Título 2. Dos órgãos da Câmara. Capítulo 1. Da Mesa. Seção 1.
Disposições preliminares. Artigo 6º. A mesa da Câmara Municipal, com mandato de 2 anos consecutivos, compor-se-á do presidente, do 1. secretário e do 2º secretário, e a ela compete privativamente. Inciso 1. Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. 2. Propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos. 3. Apresentar projetos de lei dispondo sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. 4. Promulgar a lei orgânica e suas emendas. 5. Representar, junto ao Executivo, sobre as necessidades de economia interna. 6. Contratar pessoal, na forma da lei, por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público. 7. Nomear, demitir, aposentar e punir funcionários ou servidores da Câmara Municipal, nos termos da lei. 8. Representar sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal. 9. Propor projetos de decreto legislativo dispondo sobre alínea A. A concessão de licença ao prefeito e ao vice-prefeito. B. E a autorização ao prefeito para, por necessidade de serviço, ausentar-se do município por mais de 15 dias. C. A criação de comissões especiais de inquérito na forma prevista neste regimento. Inciso 10. Propor projetos de resolução dispondo sobre a criação de comissões especiais de inquérito, na forma prevista neste regimento. 11. Opinar sobre as reformas do regimento interno. Artigo 7º. Para suprir a falta ou impedimento do presidente, em plenário, haverá um vice-presidente, eleito juntamente com os demais membros da mesa. Na ausência de ambos, os secretários substituem-nos sucessivamente, CLOM, artigo 24. Parágrafo 1º. Ausentes, em plenário, os secretários, o presidente convidará qualquer vereador para a substituição em caráter eventual. Parágrafo 2º. Ao vice-presidente compete, ainda, substituir o presidente fora do plenário, em suas faltas, ausências, impedimentos ou licenças, ficando nas duas últimas hipóteses investido na plenitude da respectiva função, lavrando-se o termo de posse. Parágrafo 3º. Ao vice-presidente, como membro da mesa, não caberá outra função, senão a de substituir o presidente nos casos indicados neste regimento interno. Parágrafo 4º. Na hora determinada para o início da sessão, verificada a ausência dos membros da mesa e seus substitutos, assumirá a presidência o vereador mais votado dentre os presentes, que escolherá entre seus pares, um secretário, CLOM, artigo 24, parágrafo 2º. Parágrafo 5º. A mesa composta na forma do parágrafo anterior dirigirá os trabalhos até o compadecimento de algum membro titular ou de seus substitutos legais. Artigo 8º. As funções dos membros da mesa cessarão. Inciso 1. Pela posse da mesa eleita para o mandato subsequente. 2. Pela renúncia, apresentada por escrito. 3. Pela destituição. 4. Pela perda ou extinção do mandato de vereador. Artigo 9º. Dos membros da mesa em exercício, apenas o presidente não poderá fazer parte de comissões. Seção 2. Da eleição da mesa. Artigo 10. A eleição da mesa da Câmara para o exercício do mandato no primeiro biênio de cada legislatura, realizar-se-á imediatamente após a posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, sob a presidência do vereador mais votado dentre os presentes, observadas as exigências e formalidades expressas no artigo 12 deste regimento, considerando-se automaticamente empossados os eleitos, CLOM, artigo 22, parágrafo 3º. Parágrafo único. Inexistindo número legal, o vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na presidência e convocar sessões diárias, até que seja eleita a mesa.
Artigo 11. A eleição da mesa da Câmara, para o exercício do mandato no segundo biênio, far-se-á no dia 12 de novembro do segundo ano de cada legislatura, em sessão extraordinária para esse fim convocada e, na sua impossibilidade, nos dias imediatamente subsequentes, observadas as exigências e formalidades expressas no artigo 12 deste regimento, considerando-se os eleitos automaticamente empossados no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. Artigo 12. A mesa será eleita por maioria simples de votos, em votação aberta e nominal, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, mediante chamamento em sessão, a qual deve ser dirigida pelo presidente em exercício, nos termos do artigo anterior, observadas as seguintes exigências e formalidades. Redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. Inciso 1. Verificação de quórum ou redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. 2. Chamada dos vereadores em ordem alfabética para votação ou redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. 5. Proclamação de voto e breves justificativas de cada vereador chamado ou redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. 7. O presidente em exercício tem direito a voto ou redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. 8. O presidente em exercício, ao término da votação, determinará sua contagem e proclamará o eleito ao respectivo cargo ou redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. 9. Havendo empate na eleição da mesa, assumirá o cargo o vereador mais idoso entre os postulantes. CLOM, artigo 22. Parágrafo 6º, ou redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. 10. Os eleitos assinarão o respectivo termo de posse ou redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. 11. O mandato da mesa será de 2 anos consecutivos, vedada a recondução de qualquer membro para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. CLOM, artigo 23. Redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. Parágrafo único. Quanto à ordem dos trabalhos, proceder-se-á à eleição, contagem de votos e proclamação do resultado, isoladamente, para os cargos de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários, respectivamente. Artigo 13. Ocorrendo vacância de qualquer cargo ou de toda a composição da mesa, por renúncia ou destituição, proceder-se à nova eleição na sessão imediatamente subsequente, para o preenchimento de qualquer vaga, a fim de completar-se o período de mandato, observado o disposto no artigo 12, incisos 1 a 10, deste Regimento Interno. CLOM, artigo 24, parágrafo 3º. Parágrafo único. Para compor interinamente a mesa, ocupará qualquer vaga, o substituto legal do cargo, nos termos do artigo 7º deste regimento interno ou quando da dissolução total da mesa, dirigirá os trabalhos o vereador mais votado dentre os presentes, que indicará um de seus pares para secretariá-lo e ficará investido na plenitude da função, desde a vacância dos cargos, até a posse da nova mesa. LOM, artigo 24, parágrafo 2º. Seção 3. Da renúncia e da destituição da mesa. Artigo 14. A renúncia do vereador ao cargo que ocupa na mesa, ou do vice-presidente, dar-se-á por ofício a ela dirigido e efetivar-se-á independente de deliberação do plenário, a partir do momento em que for lido em sessão. Parágrafo único. Em caso de renúncia total da mesa e do vice-presidente, o ofício respectivo será levado ao conhecimento do plenário pelo vereador mais votado dentre os presentes, exercendo o mesmo, as funções de presidente, nos termos do artigo 13, parágrafo único deste regimento. Artigo 15. Os membros da mesa, isoladamente ou em conjunto, e o vice-presidente, quando no exercício da presidência, poderão ser destituídos de seus cargos, mediante resolução aprovada por 2/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal, assegurado o direito de ampla defesa, elegendo-se outro vereador para complementação do mandato. CLOM, artigo 24, parágrafo 3º. Parágrafo único. É passível de destituição o membro da mesa quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, ou então exorbite das atribuições a ele conferidas por este regimento. CLOM, artigo 24, parágrafo 3º.
Artigo 16. O processo de destituição terá início por representação, subscrita, necessariamente, por um dos membros da Câmara, lida em plenário pelo seu autor em qualquer fase da sessão, com ampla e circunstanciada fundamentação sobre as irregularidades imputadas. Parágrafo 1º. Oferecida a representação, nos termos do presente artigo, e recebida pelo plenário, a mesma será transformada em projeto de resolução pela Comissão de Justiça e Redação, entrando para a ordem do dia da sessão subsequente àquela em que foi apresentada, dispondo sobre a constituição da Comissão de Investigação e Processante. Parágrafo 2º. Aprovado, por maioria simples, o projeto a que alude o parágrafo anterior, serão sorteados 3 vereadores, entre os desimpedidos, para comporem a Comissão de Investigação e Processante, que se reunirá dentro das 48 horas seguintes, sob a presidência do mais votado de seus membros. Parágrafo 3º. Da comissão não poderão fazer parte o acusado e o denunciante, ou denunciantes. Parágrafo 4º. Instalada a comissão, o acusado ou os acusados serão notificados, dentro de 10 dias, abrindo-se-lhes o prazo de 3 dias para apresentação, por escrito, de defesa prévia. Parágrafo 5º. Fim do prazo estabelecido no parágrafo anterior, a comissão, de posse ou não da defesa, procederá às diligências que entender necessárias, emitindo, ao final, seu parecer. Parágrafo 6º. O acusado ou os acusados poderão acompanhar todos os atos e diligências da comissão. Parágrafo 7º. A comissão terá o prazo máximo e improrrogável de 20 dias para emitir e dar à publicação o parecer a que alude o parágrafo 5º deste artigo, o qual deverá concluir pela improcedência das acusações, se julgá-las infundadas, ou, em caso contrário, por projeto de resolução, propondo a destituição do acusado ou dos acusados. Parágrafo 8º. O parecer da comissão, quando concluir pela improcedência das acusações, será apreciado, em discussão e votação única, na fase do expediente da primeira sessão ordinária subsequente à publicação. Parágrafo 9º. Se, por qualquer motivo, não se concluir, na fase do expediente da primeira sessão ordinária, a apreciação do parecer, as sessões ordinárias subsequentes, ou as sessões extraordinárias, para esse fim convocadas, serão integral e exclusivamente destinadas ao prosseguimento do exame da matéria, até a definitiva deliberação do plenário sobre a mesma. Parágrafo 10º. O parecer da comissão, que concluir pela improcedência das acusações, será votado por maioria simples, procedendo-se: a) ao arquivamento do processo, se aprovado o parecer. b) a remessa do processo à Comissão de Justiça e Redação, se rejeitado. Parágrafo 11. Ocorrendo a hipótese prevista na alínea ou b ou do parágrafo anterior, a Comissão de Justiça e Redação elaborará, dentro de 3 dias da deliberação do plenário, parecer que conclua por projeto de resolução, propondo a destituição do acusado ou dos acusados. Parágrafo 12. Sem prejuízo do afastamento, que será imediato, a resolução respectiva será promulgada e enviada à publicação, dentro de 48 horas da deliberação do plenário. A. Ou pela presidência ou seu substituto legal, se a destituição não houver atingido a totalidade da mesa. b. Ou pelo vice-presidente, se a destituição não o atingiu, ou pelo vereador mais votado dentre os presentes, nos termos do parágrafo único do artigo 13 deste regimento, se a destituição for total. Artigo 17. O membro da mesa envolvido nas acusações, não poderá presidir nem secretariar os trabalhos quando e enquanto estiver sendo apreciado o parecer ou o projeto de resolução da Comissão de Investigação e Processante ou da Comissão de Justiça e Redação, conforme o caso, estando igualmente impedido de participar de sua votação. Prevalecerá o critério fixado no parágrafo único do artigo 13 deste regimento, para fins de substituição de acusado ou dos acusados. Parágrafo 1º. O denunciante ou denunciantes são impedidos de votar sobre a denúncia, devendo ser convocado o respectivo suplente ou suplentes para exercerem o direito de voto para os efeitos de quórum. Parágrafo 2º. Para discutir o parecer, ou o projeto de resolução da Comissão de Investigação e Processante, ou da Comissão de Justiça e Redação, conforme o caso, cada vereador terá o prazo de 15 minutos, exceto o relator e o acusado ou acusados, que poderão falar, cada um dos quais, durante 120 minutos, sendo vedada a cessão de tempo.
parágrafo 3º terão preferência, na ordem de inscrição, respectivamente, o relator do parecer e o acusado ou acusados. Seção 4. Do Presidente. Artigo 18. O Presidente é o representante legal da Câmara Municipal, cabendo-lhe exercer, além das atribuições expressas no artigo 33 da Lei Orgânica do Município, as funções administrativas e diretivas que se seguem. Inciso 1. Quanto ao processo legislativo. Alínea a. O observar e fazer cumprir os prazos estabelecidos neste regimento interno e nos demais dispositivos legais pertinentes, para apreciação e deliberação de matérias legislativas. B. O expedir os processos às comissões e incluí-los na pauta. C. A comunicar a cada vereador, por escrito, com antecedência mínima de 24 horas, a convocação de sessões extraordinárias, quando esta ocorrer fora de sessão. D. Determinar, por requerimento do autor, a retirada de proposição que ainda não tenha parecer da comissão ou, em havendo, lhe for contrário. E não aceitar substitutivo ou emenda que não sejam pertinentes à proposição inicial. F. Declarar prejudicada a proposição, em face da rejeição ou aprovação de outra com o mesmo objetivo. G. Autorizar o desarquivamento de proposições. H. Nomear os membros das comissões especiais criadas por deliberação da Câmara e designar-lhes substitutos. I. Declarar a perda de lugar de membro das comissões quando incidirem o número de faltas previsto no artigo 54, parágrafo 2º deste regimento interno. Inciso 2. Quanto às sessões. Alínea a. Convocar, presidir, abrir, encerrar e prorrogar as sessões, observando e fazendo observar as normas legais vigentes e as determinações do presente regimento. B. Determinar ao secretário a leitura da ata e das comunicações que entender convenientes. C. Determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer vereador, em qualquer fase dos trabalhos, a verificação de presença. D. Declarar a hora destinada ao expediente ou a ordem do dia e os prazos facultados aos oradores. E anunciar a ordem do dia e submeter à discussão e votação a matéria dela constante. F. Conceder ou negar a palavra aos vereadores, nos termos regimentais, e não permitir divagações ou apartes estranhos ao assunto em discussão. G. Interromper o orador que se desviar da questão em debate ou falar sem o devido respeito à Câmara, ou a qualquer de seus membros, advertindo-o, chamando-o à ordem, e, em caso de insistência, cassando-lhe a palavra, podendo, ainda, suspender a sessão, quando não atendido e as circunstâncias o exigirem. H. Chamar a atenção do orador, quando se esgotar o tempo a que tem direito. E estabelecer o ponto da questão sobre o qual devem ser feitas as votações. J. Anunciar o que se tenha a discutir ou votar e dar o resultado das votações. L. Votar nos casos preceituados pela legislação vigente. M. Anotar, em cada documento, a decisão do plenário. N. Resolver, soberanamente, qualquer questão de ordem, ou submetê-la ao plenário, quando omisso o regimento. Ou mandar anotar, em livros próprios, os precedentes regimentais, para a solução de casos análogos. P. Ou manter a ordem no recinto da Câmara advertindo os assistentes e retirando-os do recinto, podendo solicitar a força necessária para esses fins. Q. Anunciar o término das sessões, convocando, antes, a sessão seguinte. R. Organizar a ordem do dia da sessão subsequente, fazendo constar, obrigatoriamente, mesmo sem parecer das comissões, pelo menos na última sessão antes do término do prazo, os projetos com prazo de aprovação. Inciso 3. Quanto à administração da Câmara Municipal. Alínea a. O remover e readmitir funcionários da Câmara, conceder umas férias e abono de faltas. B. A contratar advogado, mediante autorização do plenário, para a propositura de ações judiciais, independentemente de autorização, para defesa nas ações que forem movidas contra a Câmara ou contra ato da mesa ou da presidência. C. Ou superintender os serviços da Secretaria Administrativa da Câmara.
D. E apresentar ao plenário, até o dia 20 de cada mês, o balancete relativo às verbas recebidas e às despesas do mês anterior. E, o proceder às licitações para compras, obras e serviços da Câmara, de acordo com a legislação pertinente, LOM, artigo 94, parágrafo 1º. G. O providenciar, no prazo máximo de 15 dias, certidões dos atos, contratos, decisões e pareceres, desde que requeridas para fim de direito determinado, sob pena de responsabilidade. No mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pelo juízo de direito, CLOM, artigo 98, e ainda. Item 1. Fornecer, no prazo máximo de 15 dias, as certidões declaratórias de efetivo exercício do prefeito, CLOM, artigo 98, parágrafo 1º. 2. Responder a pedidos de informação sobre ato ou projeto da administração ou dentro do prazo de 15 dias, prazo este, prorrogável por igual período, desde que notificado o autor do requerimento, ou ainda, justificar a impossibilidade da resposta. Alínea H. O fazer, ao fim de sua gestão, relatório dos trabalhos da Câmara. I. Convocar a mesa da Câmara. Inciso 4. Quanto às relações externas da Câmara. Alínea A. Dar audiências públicas na Câmara em dias e horas pré-fixadas. B. Manter, em nome da Câmara, todos os contatos de direito com o prefeito e demais autoridades. C. Agir judicialmente em nome da Câmara ou ad referendum ou por deliberação do plenário. Artigo 19 compete, ainda, ao presidente. Inciso 1. Executar as deliberações do plenário. 2. Assinar a ata das sessões, os editais, as portarias e o expediente da Câmara. 3. Dar andamento legal aos recursos interpostos contra atos seus, da mesa ou da Câmara. 4. Dar posse ao prefeito, vice-prefeito e vereadores que não forem empossados no primeiro dia da legislatura, bem como aos suplentes de vereadores, nos casos indicados neste regimento interno e presidir a sessão de eleição da mesa do período seguinte. 5. Declarar extinto o mandato de prefeito, vice-prefeito e vereadores, nos casos previstos em lei. 6. Substituir o prefeito e o vice-prefeito, na falta de ambos, completando o seu mandato, ou até que se realizem novas eleições, nos termos da legislação pertinente. 7. Interpelar judicialmente o prefeito, quando deixar de colocar à disposição da Câmara, no prazo legal, as quantias requisitadas ou a parcela correspondente ao 1/10 das dotações orçamentárias, CLOM. Artigo 66, inciso 17. Artigo 20. Ao presidente é facultado o direito de apresentar proposições à consideração do plenário, mas, para discuti-las, deverá afastar-se da presidência, enquanto se tratar do assunto proposto. Artigo 21. O presidente da Câmara ou seu substituto legal, só terá voto. Inciso 1. Na eleição da mesa. 2. Quando a matéria exigir, para sua aprovação, o voto favorável da maioria absoluta ou de 2/3 dos membros da Câmara. 3. Quando houver empate em qualquer votação no plenário. Artigo 22. A presidência, estando com a palavra, é vedado interromper ou apartear. Parágrafo único. É vedado o uso da palavra pelo presidente, exceto para a direção dos trabalhos, devendo, para tratar de qualquer outro assunto, afastar-se da presidência. Artigo 23. O presidente em exercício será sempre considerado para efeito de quórum ou para discussão e votação do plenário. Seção 5. Dos secretários. Artigo 24. Compete ao primeiro secretário. Inciso 1. Constatar a presença dos vereadores ao abrir-se a sessão, confrontando-a com o livro de presença, anotando os que compareceram e os que faltaram, com causa justificada ou não, e consignar outras ocorrências sobre o assunto, assim como encerrar o referido livro ao final da sessão. 2. Fazer a chamada dos vereadores nas ocasiões determinadas pelo presidente. 3. Ler a ata e o expediente do prefeito e de diversos, bem como as proposições e demais papéis que devam ser do conhecimento do plenário. 4. Fazer a inscrição de oradores.
5. Superintender a redação da ata, resumindo os trabalhos da sessão, assinando-a, juntamente com o presidente e o segundo secretário. 6. Redigir e transcrever as atas das sessões secretas. 7. Assinar, juntamente com o presidente e o segundo secretário, os atos da mesa. 8. Auxiliar a presidência na inspeção dos serviços da Secretaria Administrativa e na observância deste regimento. Artigo 25. Compete ao segundo secretário substituir o primeiro secretário nas suas ausências, licenças e impedimentos, bem como auxiliá-lo no desempenho de suas atribuições, quando da realização das sessões plenárias. Capítulo 2. Das comissões. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 26. As comissões da Câmara serão: inciso 1. Permanentes, as que subsistem através da legislatura, CLOM, artigo 25. 2. Temporárias, as que são constituídas com finalidades especiais ou de representação, a se extinguirem com o término da legislatura, ou por prazo certo, ou antes dele, quando preenchidos, os fins para os quais forem constituídas, CLOM, artigo 25, parágrafo 2º. Artigo 27. Na formação das comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participem da Câmara, CLOM, artigo 25, parágrafo 3º. Parágrafo único. A representação será obtida dividindo-se o número de membros da Câmara, pelo número de cada comissão, e o número de vereadores de cada partido ou bloco parlamentar, pelo coeficiente assim alcançado, obtendo-se, então, o coeficiente de participação partidária. Artigo 28. Poderão participar dos trabalhos das comissões, como membros credenciados e sem direito a voto, técnicos de reconhecida competência ou representantes de entidades idôneas, que tenham legítimo interesse no esclarecimento de assunto submetido à apreciação das mesmas. Parágrafo 1º. Essa credencial será outorgada pelo presidente da comissão, por iniciativa própria ou deliberação da maioria de seus membros. Parágrafo 2º. Por motivo justificado, o presidente da comissão poderá determinar que a contribuição dos membros credenciados seja efetuada por escrito. Parágrafo 3º. No exercício de suas atribuições, as comissões poderão convidar pessoas interessadas, tomar depoimento, solicitar informações e documentos e proceder a todas as diligências que julgarem necessárias. Parágrafo 4º. Poderão as comissões solicitar do prefeito, por intermédio do presidente da Câmara, todas as informações que julgarem necessárias, ainda que não se refiram às proposições entregues à sua apreciação, mas desde que o assunto seja de competência das mesmas. Parágrafo 5º. Sempre que a comissão solicitar informações do prefeito ou audiência preliminar de outra comissão, fica interrompido o prazo a que se refere o artigo 46, parágrafo 4º, deste regimento, até o máximo de 15 dias, fim do qual deverá a comissão exarar o seu parecer. Parágrafo 6º. O prazo não será interrompido quando se tratar de projeto com prazo fatal para deliberação. Neste caso, a comissão que solicitou as informações poderá completar seu parecer até 48 horas após as respostas do Executivo, desde que o projeto ainda se encontre em tramitação no plenário. Cabe ao presidente diligenciar ao prefeito, para que as informações sejam atendidas no menor espaço de tempo possível. Parágrafo 7º. Os membros das comissões da Câmara terão livre acesso às repartições públicas federais, estaduais e municipais, existentes na circunscrição do município, podendo ainda, diligenciarem junto aos órgãos da administração direta e indireta, bem como nas empresas e entidades que exploram serviços de interesse da coletividade, onde deverão ser atendidos pelos respectivos responsáveis, CLOM, artigo 37 e artigo 37, parágrafo 1º. Seção 2. Das comissões permanentes. Artigo 29. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, cabe: inciso 1. Discutir e emitir parecer sobre proposituras. 2. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. 3. Convocar os secretários municipais ou diretores equivalentes, para informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. 4. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa, contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas.
5. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. 6. Exercer, no âmbito de sua competência, a fiscalização dos atos do Executivo e da administração indireta. Artigo 30. As comissões permanentes são 5, compostas cada uma de 3 membros, com as seguintes denominações. Inciso 1. Justiça e Redação. 2. Finanças e Orçamento. 3. Obras e Serviços Públicos. 4. Educação, Saúde e Bem-Estar Social. 5. Defesa do Meio Ambiente. Artigo 31. Compete à Comissão de Justiça e Redação manifestar-se sobre todos os assuntos entregues à sua apreciação, quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico e quanto ao seu aspecto gramatical e lógico, quando solicitado o seu parecer por imposição regimental ou por deliberação do plenário. Parágrafo 1º. É obrigatória a audiência da Comissão de Justiça e Redação sobre todos os processos que tramitarem pela Câmara, ressalvados os que explicitamente tiverem outro destino por este regimento. Parágrafo 2º. Concluindo a Comissão de Justiça e Redação pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto, deve o parecer ir a plenário para ser discutido e, quando rejeitado o parecer, prosseguirá o processo sua tramitação, devendo, porém, se proclamada a rejeição da matéria, quando o parecer for aprovado pelo quórum o exigido. Parágrafo 3º. A Comissão de Justiça e Redação compete manifestar-se sobre o mérito das seguintes proposições. Inciso 1. Organização administrativa da Câmara e Prefeitura. 2. Contratos, ajustes, convênios e consórcios. 3. Licença ao prefeito e ou ao vice-prefeito no exercício do cargo. Artigo 32. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento emitir parecer sobre assuntos de caráter financeiro e, especialmente, sobre: Inciso 1. Lei das Diretrizes Orçamentárias. 2. Plano Plurianual. 3. Orçamento Anual. 4. Prestação de contas do Prefeito e da Mesa da Câmara, mediante o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, concluindo por projeto de decreto legislativo e projeto de resolução, respectivamente. 5. Proposições referentes à matéria tributária, abertura de créditos adicionais, empréstimos públicos e as que, direta ou indiretamente, alterem a despesa ou a receita do município, acarretem responsabilidade ao erário municipal ou interessem ao crédito público. 6. Proposições que fixem os vencimentos do funcionalismo, bem como do prefeito, vice-prefeito e vereadores. 7. As que, direta ou indiretamente, representem mutação patrimonial do município. 8. Planos e programas de investimento e exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões da Câmara, CLOM, artigo 131, inciso 2. Parágrafo único. As emendas aos projetos constantes deste artigo serão apresentadas na comissão e apreciadas de conformidade com este regimento, CLOM, artigo 131, parágrafo 1º. Artigo 33. Compete à Comissão de Obras e Serviços Públicos emitir parecer sobre todos os processos atinentes à realização de obras e execução de serviços pelo município, autarquias, entidades paraestatais e concessionárias de serviços públicos de âmbito municipal, quando haja necessidade de autorização legislativa, e outras atividades que digam respeito a transportes, comunicações, indústria, comércio e agricultura, mesmo que não se relacionem com atividades públicas, mas sujeitas à deliberação da Câmara. Parágrafo único. A Comissão de Obras e Serviços Públicos compete, também, fiscalizar a execução do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Artigo 34. Compete à Comissão de Educação, Saúde e Bem-Estar Social emitir parecer sobre os processos referentes à educação, ensino e artes, ao patrimônio histórico, aos esportes, à higiene, à saúde pública, à cultura, à família e às obras assistências. Artigo 35. Compete à Comissão de Defesa do Meio Ambiente emitir parecer sobre todos os processos que possam, direta ou indiretamente, alterar o meio ambiente, tais como realizações de obras e serviços, instalação de indústrias, defesa contra erosão, controle de poluição e defesa contra inundações, recuperação de terras, organização de repartições ou órgãos de administração direta ou indireta aplicados ao meio ambiente.
Parágrafo único. São ainda atribuições da Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Inciso 1. Promover, no âmbito municipal, estudos, pesquisas, palestras e diligências sobre a importância da defesa do meio ambiente, da conservação e preservação do nosso patrimônio natural e a elaboração de novos instrumentos de proteção e prevenção. 2. Receber representações que contenham denúncias de poluição e contaminação do meio ambiente, nos limites territoriais do município, apurar sua procedência e providenciar, junto às autoridades e/ou organizações competentes, a cessação dos abusos e a promoção de responsabilidade. 3. Tomar outras providências destinadas à defesa do meio ambiente do município. Artigo 36. A composição das comissões permanentes será feita de comum acordo pelo presidente da Câmara e os líderes ou representantes de bancadas, observado o disposto no artigo 27, deste regimento, CLOM, artigo 25, parágrafo 3º. Parágrafo 1º. As comissões permanentes serão nomeadas, ou eleitas, por um biênio da legislatura. Parágrafo 2º. No ato da composição das comissões permanentes, figurará sempre o nome do vereador efetivo, ainda que licenciado. Artigo 37. Não havendo acordo, proceder-se-á à escolha dos membros das comissões permanentes por eleição na Câmara, votando cada vereador em um único nome, para cada comissão, considerando-se eleitos os mais votados. Parágrafo 1º. Proceder-se-á a tantos escrutínios quantos forem necessários para completar o preenchimento de todos os lugares de cada comissão. Parágrafo 2º. Havendo empate, considerar-se-á eleito o vereador do partido ainda não representado na comissão. Parágrafo 3º. Se os empatados se encontrarem em igualdade de condições, será considerado eleito o mais votado na eleição para vereador. Artigo 38. A votação para a constituição de cada uma das comissões permanentes far-se-á mediante voto a descoberto, em cédula separada, impressa, datilografada ou manuscrita com a indicação do nome do votado e assinada pelo votante. Parágrafo 1º. O vice-presidente da mesa, no exercício da presidência, nos casos de impedimentos e licenças do presidente nos termos do parágrafo 2º, do artigo 7º deste regimento, terá substituto nas comissões permanentes a que pertencer, enquanto substituir o presidente da mesa. Parágrafo 2º. O preenchimento das vagas nas comissões, nos casos de impedimento, destituição ou renúncia, será apenas para completar o biênio do mandato. Seção 3. Dos presidentes e vice-presidente das comissões permanentes. Artigo 39. As comissões permanentes, logo que constituídas, reunir-se-ão para eleger os respectivos presidentes e vice-presidentes e deliberar sobre os dias, hora de reuniões, e ordem dos trabalhos, deliberações essas, que serão consignadas em livro próprio. Artigo 40. Compete aos presidentes das comissões permanentes. Inciso 1. Convocar reuniões extraordinárias. 2. Presidir as reuniões e zelar pela ordem dos trabalhos. 3. Receber a matéria destinada à comissão e designar um relator. 4. Zelar pela observância dos prazos concedidos à comissão. 5. Representar a comissão nas relações com a mesa e o plenário. 6. Conceder vistas de proposições aos membros da comissão, que não poderá exceder a 3 dias, para as proposições em regime de tramitação ordinária. 7. Solicitar substituto à presidência da Câmara para os membros da comissão. Parágrafo 1º. O presidente da comissão permanente poderá exercer a função de relator, com direito a voto, além do voto de desempate, quando for o caso. Parágrafo 2º. Dos atos do presidente da comissão permanente cabe, a qualquer membro, recurso ao plenário. Parágrafo 3º. O presidente da comissão permanente será substituído, em suas ausências, faltas, impedimentos e licenças, pelo vice-presidente. Artigo 41. Quando 2 ou mais comissões permanentes apreciarem proposições ou qualquer matéria em reunião conjunta, a presidência dos trabalhos caberá ao mais idoso presidente da comissão, dentre os presentes, se desta reunião conjunta, não estiver participando a Comissão de Justiça e Redação, hipótese em que a direção dos trabalhos caberá ao presidente desta comissão. Artigo 42. Os presidentes das comissões permanentes reunir-se-ão, mensalmente, sob a presidência do presidente da Câmara, para examinar assuntos de interesse comum das comissões e assentar providências sobre o melhor e mais rápido andamento das proposições.
Seção 4. Das reuniões. Artigo 43. As comissões permanentes reunir-se-ão, ordinariamente, no edifício da Câmara, nos dias e hora previamente fixados quando da primeira reunião. Parágrafo 1º. As reuniões extraordinárias serão sempre convocadas com antecedência mínima de 24 horas, avisando-se obrigatoriamente, a todos os interessados da comissão, prazo esse, dispensado, se contar o ato de convocação, com a presença de todos os membros. Parágrafo 2º. As reuniões, ordinárias e extraordinárias, durarão o tempo necessário para seus fins, salvo deliberação em contrário tomada pela maioria dos membros da comissão. Artigo 44. As reuniões, salvo deliberação em contrário tomada pela maioria dos membros da comissão, serão públicas. Parágrafo único. As comissões permanentes não poderão reunir-se no período da ordem do dia das sessões da Câmara, salvo para emitirem parecer em matéria sujeita à tramitação de urgência especial, ocasião em que serão as sessões suspensas. Artigo 45. As comissões permanentes somente deliberarão com a presença da maioria de seus membros. Seção 5. Das audiências das comissões permanentes. Artigo 46. Ao presidente da Câmara compete, dentro do prazo improrrogável de 48 horas, a contar da data do recebimento das proposições, encaminhá-las às comissões competentes para exararem pareceres. Parágrafo 1º. Os projetos de lei de iniciativa do prefeito, com solicitação de urgência, serão enviados às comissões permanentes pelo presidente, dentro do prazo de 24 horas da entrada na Secretaria Administrativa, independente da leitura no expediente da sessão. Parágrafo 2º. Recebido qualquer processo, o presidente da comissão designará relator, independentemente de reunião, podendo reservá-lo à sua própria consideração. Parágrafo 3º. O presidente da comissão terá o prazo improrrogável de 48 horas para designar o relator, a contar da data do recebimento do processo. Parágrafo 4º. O relator designado terá o prazo de 3 dias para a apresentação do parecer. Parágrafo 5º. Fim do prazo, sem que seja o parecer apresentado, o presidente da comissão avocará o processo e emitirá o parecer. Parágrafo 6º. Quando se tratar de projetos de lei de iniciativa do prefeito, em que tenha sido solicitada urgência, observar-se-á o seguinte. Alínea A. O prazo para a comissão exarar parecer será de 5 dias, a contar do recebimento da matéria pelo seu presidente. B. O presidente da comissão terá o prazo de 24 horas, para designar relator, a contar do seu recebimento. C. O relator designado terá o prazo de 3 dias para apresentar parecer, fim do qual, sem que o mesmo tenha sido apresentado, o presidente da comissão avocará o processo e emitirá parecer. D. O fim do prazo para a comissão designada emitir o seu parecer, o processo será enviado a outra comissão ou incluído na ordem do dia, sem o parecer da comissão faltosa. Artigo 47. Quando qualquer proposição for distribuída a mais de uma comissão, cada qual dará seu parecer, separadamente, sendo a Comissão de Justiça e Redação ouvida sempre em primeiro lugar e a de Finanças e Orçamento em último. Parágrafo 1º. O processo sobre o qual deva pronunciar-se mais de uma comissão será encaminhado diretamente de uma para outra, feitos os registros nos protocolos competentes. Parágrafo 2º. Quando um vereador pretender que uma comissão se manifeste sobre determinada matéria, requerê-lo-á por escrito, indicando, obrigatoriamente e com precisão, a questão a ser apreciada, sendo o requerimento submetido à votação do plenário, sem discussão. O pronunciamento da comissão versará, no caso, sobre a questão formulada. Parágrafo 3º. Esgotados os prazos concedidos às comissões, o presidente da Câmara, de ofício, ou a requerimento de qualquer vereador, independentemente do pronunciamento do plenário, designaram um relator especial, para exarar parecer dentro do prazo improrrogável de 2 dias. Parágrafo 4º. Fim do prazo previsto no parágrafo anterior, a matéria será incluída na ordem do dia, para deliberação, com ou sem parecer. Parágrafo 5º. Por entendimento entre os respectivos presidentes, 2 ou mais comissões poderão apreciar matéria em conjunto, respeitado o disposto no artigo 41 deste regimento. Artigo 48. E vedado a qualquer comissão manifestar-se. Inciso 1.
sobre constitucionalidade ou legalidade da proposição, em contrário ao parecer da Comissão de Justiça e Redação. 2. Sobre a conveniência ou a oportunidade de despesa, em oposição ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. 3. Sobre o que não for de sua atribuição específica, ao apreciar as proposições submetidas a seu exame. Seção 6. Dos pareceres. Artigo 49. Parecer é o pronunciamento da comissão sobre qualquer matéria sujeita ao seu estudo. Parágrafo único. O parecer será escrito e constará de 3 partes. Inciso 1. Exposição de matéria em exame. 2. Conclusões do relator, tanto quanto possível sintéticas, com sua opinião sobre a conveniência da aprovação ou rejeição total ou parcial da matéria e, quando for o caso, oferecendo-lhe substitutivo ou emenda. 3. Decisão da comissão, com a assinatura dos membros que votaram a favor ou contra. Artigo 5º. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator, mediante voto. Parágrafo 1º. O relatório somente será transformado em parecer se aprovado pela maioria dos membros da comissão. Parágrafo 2º. A simples aposição da assinatura, sem qualquer observação, implicará na concordância total do signatário com a manifestação do relator. Parágrafo 3º. Para efeito de contagem de votos emitidos, serão ainda considerados como favoráveis os que tragam, ao lado da assinatura do votante, a indicação com restrições ou pelas conclusões. Parágrafo 4º. Poderá o membro da comissão exarar voto em separado, devidamente fundamentado. Inciso 1. Pelas conclusões, quando favorável às conclusões do relator, um ex de outra e diversa fundamentação. 2. Aditivo. Quando favorável às conclusões do relator, acrescente novos argumentos à sua fundamentação. 3. Contrário. Quando se oponha frontalmente às conclusões do relator. Parágrafo 5º. O voto do relator não acolhido pela maioria da comissão constituirá o voto vencido. Parágrafo 6º. O voto em separado, divergente ou não das conclusões do relator, desde que acolhido pela maioria da comissão, passará a constituir seu parecer. Artigo 51. O projeto de lei que receber parecer contrário, quanto ao mérito, de todas as comissões a que foi distribuído, será tido como rejeitado. Seção 7. Das atas das reuniões. Artigo 52. Das reuniões das comissões lavrar-se-ão atas, com o sumário do que durante elas houver ocorrido, devendo consignar, obrigatoriamente. Inciso 1. A hora e local da reunião. 2. Os nomes dos membros que compareceram e dos que não se fizeram presentes, com ou sem justificativa. 3. Referências sucintas aos relatórios lidos e aos debates. 4. Relação da matéria distribuída e os nomes dos respectivos relatórios. Parágrafo único. Lida e aprovada, no início de cada reunião, a ata da reunião anterior será assinada pelo presidente da comissão. Artigo 53. A Secretaria, incumbida de prestar assistência às comissões, além da redação das atas de suas reuniões, caberá manter protocolo especial para cada uma delas. Seção 8. Das vagas, licenças e impedimentos. Artigo 54. As vagas das comissões verificar-se-ão. Inciso 1. Com renúncia. 2. Com a destituição. 3. Com a perda do mandato de vereador. Parágrafo 1º. A renúncia de qualquer membro da comissão será ato acabado e definitivo, desde que manifestada, por escrito à presidência da Câmara. Parágrafo 2º. Os membros das comissões permanentes serão destituídos caso não compareçam, injustificadamente, a 5 reuniões ordinárias consecutivas ou, mesmo comparecendo, quando deixarem de se manifestar expressamente ou assinar os pareceres de suas respectivas comissões competentes, sem motivo justificado, nos projetos de leis constantes das pautas das reuniões. Uma vez destituídos, não mais poderão participar de qualquer comissão permanente durante o biênio de mandato das comissões. Redação dada pela Resolução nº 4 de 2015. Parágrafo 3º. As faltas às reuniões da comissão poderão ser justificadas quando ocorra justo motivo, tais como doença, nojo ou gala, desempenho de missões oficiais da Câmara ou do município,
que impeçam a presença do vereador. Parágrafo 4º. A destituição dar-se-á por simples representação de qualquer vereador, dirigida ao presidente da Câmara, que, após comprovar a autenticidade das faltas e a sua não justificativa, no período de 24 horas, declarará vago o cargo na comissão. Parágrafo 5º. O presidente da Câmara preencherá, por nomeação, as vagas verificadas nas comissões, de acordo com a indicação do líder do partido a que pertencer o substituído. Artigo 55. No caso de licença ou impedimento de qualquer membro das comissões permanentes, caberá ao presidente da Câmara a designação do substituto, mediante indicação do líder do partido a que pertencer o lugar. Parágrafo 1º. Tratando-se de licença de exercício do mandato de vereador, a nomeação recairá, obrigatoriamente, no respectivo suplente que assumir a vereança. Parágrafo 2º. A substituição perdurará enquanto persistir a licença ou o impedimento. Seção 9. Das comissões temporárias. Artigo 56. As comissões temporárias poderão ser: inciso 1. Comissões especiais. 2. Comissões parlamentares de inquérito. 3. Comissões de representação. 4. Comissões de investigação e processantes. Artigo 57. Comissões especiais são aquelas que se destinam à elaboração e apreciação de estudos de problemas municipais e à tomada de posição da Câmara em outros assuntos de reconhecida relevância, inclusive participação em congressos. Parágrafo 1º. As comissões especiais serão constituídas mediante apresentação de projetos de resolução, de autoria da mesa, ou, então, subscritas por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara. Parágrafo 2º. O projeto de resolução a que alude o parágrafo anterior, independentemente de parecer, terá uma única discussão e votação, na ordem do dia da mesma sessão de sua apresentação. Parágrafo 3º. O projeto de resolução propondo a constituição de comissão especial deverá indicar, necessariamente: inciso 1. A finalidade, devidamente fundamentada. 2. O número de membros. 3. O prazo de funcionamento. Parágrafo 4º. Ao presidente da Câmara caberá indicar os vereadores que comporão a comissão especial, assegurando-se, tanto quanto possível, a representação proporcional partidária. Parágrafo 5º. O primeiro signatário do projeto de resolução que a propôs, obrigatoriamente, fará parte da comissão especial, na qualidade de seu presidente. Parágrafo 6º. Concluídos seus trabalhos, a comissão especial elaborará parecer sobre a matéria, enviando-o à publicação e o seu presidente comunicará ao plenário a conclusão dos trabalhos. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Até a posse!